Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Medjugorje se tornou, sem dúvida, uma das capitais mundiais do turismo religioso. Anualmente, milhares de peregrinos vão a este lugar em que são reportadas, desde junho de 1981, mensagens e aparições de Nossa Senhora. As 6 videntes, a saber, Ivan, Ivanka, Yakov, Maria Miriana Ivitska. Nesse vídeo aqui falaremos sobre estes videntes em particular. E depois, na medida que nós vamos dando continuidade a esta série, nós vamos dar mais detalhes sobre o contexto histórico e também sobre toda a questão envolvendo as mensagens propriamente ditas e os famosos frutos de Medjugorje que os seus apoiadores costumam aduzir pesadamente em seu favor. Mas prepare-se, porque nesse vídeo nós vamos mostrar a face escondida de Medjugorje, aquilo que o seu agente de viagens ou o seu líder de grupo de oração carismático não vai te contar, mas que está sim muito bem documentado e que inclusive encontra respaldo nas pessoas que estão mais próximas dos acontecimentos e que são mais capacitadas para julgar a autenticidade ou não autenticidade desses eventos. Mas vamos começar com uma questão. Por que Medjugorje, depois de 40 anos das primeiras manifestações reportadas de Nossa Senhora, continua sendo tão popular? Porque você encontra vídeos na internet, se você pesquisa Medjugorje, você vai achar muitos vídeos atuais falando sobre o assunto. Por que toda essa repercussão em escala mundial de Medjugorje? Existem muitas razões e ao longo do nosso estudo nós vamos mostrando os diferentes aspectos e motivos que levou a esta grande relevância de Medjugorje. Mas certamente está na lista dos principais motivos o fato de que as aparições e as mensagens são praticamente diárias, elas não acabaram. Começaram em 1981 e seguem até os dias de hoje. E se você quer saber mais, na verdade, Medjugorje tem também os 10 segredos e a promessa de um grande sinal. E isto continua até os dias de hoje e os apoiadores e pessoas que seguem Medjugorje estão na expectativa da revelação destes segredos, da manifestação deste grande sinal, isto já há 40 anos. Então isso mantém a fidelidade do público e a atualidade da questão. É como que se Medjugorje continuasse sendo uma questão em aberto, porque ainda continua havendo aparições e, portanto, não podemos julgar uma coisa antes que ela termine. Não é verdade? Então continua, sim, ad infinitum, toda essa manifestação. No entanto, eu digo a vocês que nós já temos elementos suficientes para fazer um juízo a respeito da autenticidade de Medjugorje. E eu vou ajudá-los a sair um pouco da caixa, ou seja, diante de toda essa massa de propaganda que existe a respeito desse assunto. Vamos olhar um pouco para a face escondida de Medjugorje. Aliás, não é tão escondida. Está aí, mas infelizmente há muito interesse, há muitas pessoas que desejam esconder a verdade da gente sobre esse assunto, que na realidade é um assunto que já está muito bem resolvido se nós olhamos para o que já foi pesquisado e o que já foi documentado a esse respeito. Tanto é assim que, por exemplo, o próprio bispo de Mostar, que é a diocese em que fica Medjugorje, ele mesmo, na posição de bispo diocesano, já tinha declarado, ainda nos anos 80, que não consta nada de sobrenatural acontecendo em Medjugorje. O termo seria non constat de supernaturalitate. Não consta coisas sobrenaturais, fenômenos sobrenaturais em Medjugorje. O seu agente de viagem, ou então o seu líder de grupo de oração, talvez não disse isso para você. Talvez ele não disse também para você sobre a declaração de Zara, de 1991, feita pelos bispos da Iugoslávia. Preste atenção aqui na geografia. Onde fica Medjugorje? Medjugorje fica na Europa Oriental. Fica do outro lado do
Mar Adriático, ou seja, tem de um lado a Itália, do outro lado, então, nós vamos encontrar, dentre outros países vizinhos que compõem a região dos Balcãs, nós vamos ter ali a Bósnia. Só que a Bósnia, lá pelos anos 80, que hoje é a Bósnia, antigamente fazia parte de um estado artificial que os comunistas criaram, chamado Iugoslávia. Essa Iugoslávia, então, era o país, a princípio, onde estava Medjugorje, hoje é Bósnia. E acontece que a Iugoslávia ela contava com uma conferência de bispos, assim como aqui no Brasil nós temos a CNBB, e em outros lugares tem também as suas conferências regionais. E assim os bispos dessa região em que estava Medjugorje, dada a relevância de Medjugorje já ali nos anos 90, fizeram também uma comissão investigativa e eles chegaram à mesma conclusão do bispo Zanit, que diz o seguinte, que não consta sobrenaturalidade, não tem nada de sobrenatural em Medjugorje. Como eu disse, isso você não vai ver aí sendo anunciado nesses vídeos que tem aí no YouTube falando sobre as últimas mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje, porém isto é um fato. E nós vamos ver o que os levaram a essa conclusão aqui nesse vídeo. Agora, enquanto nós temos que Medjugorje não recebeu o aval das pessoas mais próximas deles, dos bispos mais próximos ali, que tinham acesso à informação muito melhor do que nós, que falavam croata, que é a língua dos videntes, na língua em que se manifestou a Gospa, que é o nome que eles dão para Nossa Senhora em croata. Você vai ver muito, se você estuda e pesquisa os livros, como nós fizemos aqui sobre esse tema, vai se falar muito sobre a Gospa, que é Gospa. Gospa é Nossa Senhora em croata, assim como é também para nós, quando nós dizemos Nossa Senhora, como é para os franceses quando dizem Notre Dame, assim como é para os ingleses quando dizem Our Lady e para os espanhóis quando dizem La Virgen. São maneiras de chamar, maneiras respeitosas de chamar Nossa Senhora. Então, nós vemos que enquanto há problemas com relação a estas manifestações e não são aprovados, realmente nunca foi aprovado Medjugorje, isso é importante, Medjugorje não é Fátima, Medjugorje não é também Lourdes ou La Salette, ela não recebeu aprovação eclesiástica, pelo contrário, o que se recebeu até agora de oficial, mesmo da parte desses bispos aí, depois dos anos 60, com toda a confusão que aconteceu, como estavam em terreno sob o comunismo ainda muito conservadores eles, porque estavam debaixo da tirania comunista, então muito conservadores, examinaram a questão e chegaram à conclusão, não, isso não é sobrenatural. Quando nós temos esse problema em Medjugorje, nós não temos esse problema, eu garanto a você, aqui com as mensagens que nós temos em formato de livro, aqui no Controvérsia Católica, todos os livros aprovados pela Igreja, este aqui escrito por um cardeal Henry Edward Manning, este aqui escrito por um Monsenhor Jacques Benet Bossuet, sobre a doutrina da Igreja Católica, todos esses livros aqui, você pode estar adquirindo para ajudar o nosso trabalho online, nossas pesquisas e investigações. Então, se você quiser nos ajudar, eu peço que entre em contato comigo, 47991013580 é o meu telefone, e no WhatsApp você vai achar o nosso catálogo com os livros que nós oferecemos aqui, não é? Lá tem todas as informações que você necessita também, o nosso calendário que está disponível ainda, nós temos exemplares e você pode adquirir. Eu peço acessar ali por WhatsApp, se quiser também pode acessar por Telegram e nós conversamos. Então você vê que já de princípio, nos primeiros 10 anos, Medjugorje foi condenada. Mas não acabou por aí. Houve também, em 2010, uma comissão convocada por Bento XVI, a famosa Comissão Ruini, digo famosa para aqueles que estão mais familiarizados com esse tema. Camilo Ruini foi o homem escolhido para liderar esta comissão, que durante 4 anos iria fazer uma investigação sobre Medjugorje. E o seu resultado foi bastante curioso, um pouco ambíguo também, nós vamos falar sobre essa questão mais para frente, mas por hora basta dizer que o resultado, em síntese, é o seguinte: os primeiros 7 dias de manifestações de Nossa Senhora, que são os 7 dias registrados em fita cassete, que nós temos como acessar via transcrições que foram feitas dessas fitas. As fitas estão disponíveis
na Diocese de Mostar, e essa comissão ela teve acesso a essas fitas, não só essa comissão, nós também vamos mostrar autores que tiveram acesso e transcreveram essas fitas, por isso que nós sabemos exatamente o que aconteceu nos primeiros 7 dias, tá? Mediante os interrogatórios que foram feitos, conduzidos pelo pároco e outros assistentes dele, aos 6 videntes. Então, tendo em consideração isso, essas fitas eles dizem, bem, é digno de estudo. Disseram que é autêntica? Não disseram que é autêntica. Disseram que é digno de estudo. E depois nós vamos ver do que é digno realmente esses achados, esses 7 primeiros dias. Mas isso vai ter que ficar para frente porque nós vamos proceder por um caminho mais simples aqui. Caminho mais direto e mais simples. Que é o que faz depender todo o fenômeno Medjugorje. Ou seja, a credibilidade da parte dos videntes. Eles são pessoas francas, humildes, discretas, desinteressadas, que têm aquelas qualidades que nós encontramos, por exemplo, na Irmã Lúcia, que nós encontramos em Santa Bernadette e tantas outras e outros videntes. Eles têm essa simplicidade, essa docilidade que nós encontramos nessas pessoas. Se eles têm, ótimo! Podemos seguir em frente e examinar a mensagem. Se eles não têm isso, opa! Atenção! Cuidado, porque isso é um sinal de que não dá para confiar assim neles, entende? Então é isso que nós vamos olhar primeiro. Vamos examinar isso. Mas, claro, é importante dizer que, aparentemente, para muita gente aí fora, se é verdade, se não é verdade, isso não importa tanto. Você pode agora, desde 2019, fazer peregrinações oficiais com o pessoal da sua paróquia para Medjugorje. Isso foi autorizado por Francisco. E isto em que base? Com que base que eles permitem isso? A base dos bons frutos. E nós vamos terminar falando sobre essa questão muito curiosa dos bons frutos, das curas e de todas as coisas fenomenais que são reportadas pelos peregrinos. Eles então dizem assim, provavelmente, diz Francisco, diz Bento XVI, dizem os bispos, dizem todos eles, provavelmente não é autêntica. Há muita ambiguidade, há muitas contradições, há muitas dificuldades. Mas olha só, tem bons frutos. Estranho, não? Estranho uma coisa que possivelmente não é autêntica, gere bons frutos. Como será isto? Nós vamos tentar entender um pouco essa mentalidade. Mas, por ora, nós podemos dizer que essa linguagem bonita se traduz nisso aqui. Pode ser uma fraude Medjugorje, mas ela atrai muitos peregrinos. Então, vamos seguir em frente. Atrai muita gente. E com a gente vem o quê? O dinheiro. Com a gente vem a fama. Vem, enfim, relevância, vem mídia, etc. Vem isso. E isto é essencialmente a razão pela qual Medjugorje está de pé. Mas, claro, existem outros motivos também. Quem apoia Medjugorje? Principalmente, nós vamos falar sobre isso. Também vamos falar das circunstâncias que popularizaram Medjugorje. Quais foram as pessoas que estiveram por trás do aval a esse fenômeno desde o começo, que continuaram dando apoio a isso e por isso se tornou esse fenômeno em escala mundial. Mas não nos percamos muito nessas considerações mais complexas. Vamos para o simples. Vamos começar pelos videntes. Eles são francos e humildes, discretos e desinteressados? Para fazer a pesquisa, é necessário consultar as fontes, como em toda pesquisa historiográfica. Fontes primárias e fontes secundárias. E nesse respeito existe uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que as fontes abundam, tanto primárias quanto secundárias. Você tem tanto os relatos dos próprios videntes, em fitas cassete, nos primeiros 7 dias, e depois eles deram várias e várias entrevistas. E além disso, nós temos as mensagens que eles reportam às pessoas, por escrito ou então verbalmente. Tudo isso largamente documentado, porque isso aí em 1981 já existia gravador de voz e já estava muito adiantada a imprensa e isso em todos os sentidos. Então, houve muita divulgação nesse respeito e assim nós temos
muita coisa de primeira mão. Além disso, muita gente foi a Medjugorje estudar o que aconteceu lá e escreveram livros sobre isso. Esse é o lado bom. Não nos faltam informações. O lado ruim é que é penoso, é muito difícil, é exigente a pesquisa, porque você precisa, como quase em tudo, filtrar. Mas aqui tem algo muito delicado. Medjugorje está cheio, esse fenômeno Medjugorje está cheio, repleto, envolto em uma névoa espessa de propaganda. Então, desde o princípio, há propagandistas, eu vou citar um exemplo clássico, que inclusive nós vamos assumir muitas vezes o que ele diz de veraz, mas muitas vezes nós vamos ter que tecer críticas ou fazer qualificações na medida que nós estudamos, porque este autor aqui, que foi um dos principais responsáveis pela divulgação, se não o principal, ele infelizmente silencia, ele justifica ligeiramente qualquer coisa que possa oferecer um embaraço aos videntes ou a causa de Medjugorje. De quem eu estou falando? Eu estou falando do padre René Laurentin, que escreveu, dentre outros livros sobre Medjugorje, escreveu em 1984 o livro intitulado La Vierge apparaît-elle à Medjugorje? Isto é, a Virgem aparece em Medjugorje? E este livro foi uma das causas que levou tanta gente a apoiar Medjugorje. E o padre Laurentin, ele esteve durante todo o tempo, então, fazendo essa propaganda bastante parcial, como nós vamos ver, sobre Medjugorje. Sobre Medjugorje, digo, não em francês, mas em português, sobre Medjugorje. Pois bem, se você quiser algo de mais substancial, se você quer ver a face escondida de Medjugorje, então você vai ter que consultar uma bibliografia menos prestigiada pelos apoiadores de Medjugorje, porém com muitas qualificações que nós vamos mencionar aqui. E você vai lá para o ano de 1988, quando foi publicado em 2 volumes o livro intitulado La face cachée de Medjugorje, Observation d'un théologien. A face escondida de Medjugorje, observações de um teólogo. Na verdade, Observações de um Teólogo é o primeiro volume, que é o principal, que nós vamos examinar. Foi publicado no Quebec, Canadá, edição Psylog, 1988. Mas quem foi o autor dessa obra? Então, do primeiro volume foi autor o padre Ivo Sivrit, o qual era nativo de Medjugorje. Isso é importante você notar aqui. Nós temos uma pessoa que não é igual o padre Laurentin, que está falando lá da França, que não conhece a língua diretamente, o croata, não conhece o povo, o lugar onde as coisas aconteceram, não sabe do pano de fundo histórico, o que veio antes, o que aconteceu durante essas manifestações, o que veio depois. De um ponto de vista privilegiado de quem conhece o povo, quem conhece as circunstâncias, o idioma, e que é do lugar, que tem inclusive primos que têm alguma relação com os próprios videntes, que tem acesso a testemunhas, e mais, ele não é simplesmente uma pessoa qualquer, ele também era um franciscano, ou seja, pertencia à mesma ordem dos padres que primeiramente apoiaram Medjugorje, que são os párocos daquela igreja, a igreja de São Tiago, que é a igreja de Medjugorje, é a matriz de Medjugorje, essa de São Tiago, que é aquela de 2 torres que você vê nas fotos. Então, quem que comanda aquele lugar? São os franciscanos. E quem que escreveu esse livro falando sobre a face escondida de Medjugorje? Um franciscano que tinha acesso a esses padres, que conversou com todos os videntes, que foi 8 vezes a Medjugorje para investigar e falar com testemunhas, com pessoas que ele conhecia previamente e com outras que veio a conhecer por conta dessa investigação. Então você vê que aqui nós temos uma perspectiva muito mais completa do que qualquer coisa que foi escrita antes aqui no Ocidente sobre esse tema de Medjugorje. E o mais importante, a maior contribuição que ele deu, talvez foi isso, ele fez a transcrição de todas as fitas cassetes que reportam o que aconteceu, que contém aquele interrogatório
do pároco e seus assistentes aos 6 videntes, justamente nos primeiros dias. As gravações começam em 27 de junho. As manifestações aconteceram no dia 24 de junho, porém o pároco estava fora, soube do que tinha acontecido e chamou os videntes somente no dia 27. E assim começam as gravações. Ele tomou o cuidado de gravar. E assim nós podemos, e o padre Sivrit, ele fez isso expressamente no seu livro, podemos confrontar o que os videntes disseram lá e o que eles dizem hoje. E aí você começa a ver se há credibilidade ou não nesses videntes. Então, isto é bastante importante, e o que adiciona mais credibilidade a esse trabalho é que ele analisa a questão inteira desse fenômeno Medjugorje de uma perspectiva teológica. Ou seja, se nós olhamos para as primeiras páginas do livro, nós vamos ver que o método que ele usa é um método baseado em São João da Cruz, em Bento XIV, em Cardeal Franzelin e outros autores. Ou seja, toda aquela metodologia clássica, tradicional, que é utilizada para discernir se uma determinada aparição é verdadeira, vem de Deus, ou se talvez vem de outro lugar, de uma entidade diabólica ou mesmo do próprio poder humano. Então ele usa esses critérios e assim ele consegue realmente fazer um juízo muito bom, pelo menos até o ano de 1988, sobre Medjugorje. Nós vamos ver que há coisas que precisam ser atualizadas. Por quê? Porque de lá para cá foram mais de 33 anos, correto? Então, em 33 anos acontecem muitas coisas, e tem coisas que ele pensava sobre os videntes que hoje nós sabemos que é um pouco diferente. O buraco é ainda mais embaixo, mais embaixo. Nós vamos ver isso. Então, algumas retificações no sentido de atualizar, de trazer mais notícias, são necessárias. E por isso nós consultamos também outras obras nesse sentido. Além das próprias atualizações que são necessárias, ao que ele já disse, também às vezes tem situações que ele mesmo na época não podia contemplar com as fontes que ele tinha à disposição, que hoje nós temos mais informação nesse sentido. Então, nós vamos realmente precisar também consultar outras obras, e uma dessas obras, por exemplo, é Medjugorje Revisited. Medjugorje Revisited. Medjugorje Revisitada, por Donald Anthony Foley, de 2011. A sua primeira obra, era mais fácil de pronunciar em português, se chamava Understanding Medjugorje, que é a versão antiga dessa versão atualizada de 2011 que eu consultei. Esse Compreender Medjugorje ficou bastante famoso e tem como subtítulo Visões verdadeiras ou fraude religiosa. Então, isso que se questiona o autor. E nessa versão revisada ele vai falar 30 anos, que já fazem 30 anos, quando ele escreveu em 2011, então, de 1981 para 2011, 30 anos de visões ou fraudes religiosas. Então, essa é a grande questão, e ali ele traz muito material novo a respeito de Medjugorje, sintetizando o que apresentaram outros estudiosos. Além disso, nós vamos nos servir dos conteúdos que estão no site e nas obras também do senhor Marco Corvaglia, um estudioso italiano de Medjugorje, cujo site se intitula L'illusione di Medjugorje. E no seu subtítulo nós temos mais ou menos o que ele pretende apresentar ali, que nós lemos. Eu acredito que se eu não li o site inteiro dele, mas uma boa parte do que está ali eu consultei e vou apresentar a você aqui nesse nosso trabalho. Ele faz uma análise crítica documentada ao fenômeno de Medjugorje para quem quer compreender, não para quem quer iludir-se. E claro, o que ele diz lá serve para você aqui. Se você quer compreender o fenômeno de Medjugorje de uma maneira a mais exata possível, honestamente, examinando as fontes, comparando as coisas e vendo se é de Deus ou não, a partir dos critérios que a Santa Igreja nos dá, pode prosseguir esse vídeo. Se você está obstinado nisso e não vai mudar sua opinião sobre Medjugorje por alguma paixão, alguma coisa assim, então não adianta. Não importam os argumentos que a gente possa usar, você sempre vai tentar achar alguma razão para justificar Medjugorje, como aconteceu com muitos autores
que nós podemos dizer que são propagandistas e não pessoas que realmente estão procurando entender a questão. Nós, além disso, vamos nos servir, vez por outra, de outras fontes, como, por exemplo, os bispos da Diocese de Mostar, Monsenhor Zanetti e Perit, que foram os que se sucederam, né? Tinha o bispo Zanetti, que era da época onde aconteceram os fenômenos. Ele tinha, eu acredito, que assumido em 1980, e assim, durante uns 10 anos ficou ele ali na Diocese de Mostar. Aí começaram os conflitos na Iugoslávia, toda aquela guerra. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa contextualização política, sociológica. E aí quem assumiu a partir dele foi Monsenhor Perit. E ambos se posicionaram contra Medjugorje publicamente. Nós temos documentação na própria Diocese de Mostar. E você tem isso em inglês e italiano, se não me engano. Então tem muita coisa disponível e é possível, assim, consultar. Em italiano eu tenho certeza que tem muita coisa que eu pude ver, e inclusive dados bastante interessantes e atuais sobre esse assunto. Mas vamos lá, vamos começar a examinar a autenticidade de Medjugorje. O que dizer sobre a credibilidade dos videntes? Nós temos já alguma coisa sobre isso no capítulo 5 desse livro, A Face Escondida de Medjugorje, do padre Sivrit. Nesse capítulo, nós lemos o título Des visionnaires qui suscitent des problèmes. Os visionários que suscitam problemas. Isso a partir da página 69. Eu tratarei de resumir um pouco o que disse o padre Sivrit, de principal, nesta parte, e também vou acrescentar, claro, algumas atualizações importantes neste e no outro vídeo que falarei sobre esse tema. No vídeo de hoje eu gostaria de me limitar a 5 pontos que nós somos obrigados a concluir quando nós examinamos as atitudes e os pronunciamentos dos videntes de Medjugorje. Primeiro ponto: os videntes se contradizem a si mesmos. Segundo ponto: os videntes caluniam os outros. Terceiro ponto: os videntes mentem sobre seus poderes. Questão de êxtases e outras coisas. Quarto ponto: os videntes não cooperam com os cientistas, ao contrário da lenda urbana. A esse respeito, efetivamente nós vamos ver que há uma dificuldade aqui entre os visionários e os cientistas, que é admitida inclusive pelo maior apoiador de Medjugorje. E quinto e último ponto, e assim nós vamos encerrar esse nosso vídeo: os videntes não cooperam com o bispo. E aí você vai começar a perceber que existe um abismo entre Medjugorje e Fátima, e Lourdes, e La Salette, e tantas outras aparições aprovadas. Você vai ver que realmente Medjugorje não é aprovada, e tem motivo para isso? Tem motivo para não ser aprovada? Tem muitos motivos, na verdade. E, na verdade, há muito que suspeitar e questionar se nós temos pastores ou mercenários quando nós vemos se apoiar peregrinações para um lugar que todas as pessoas que deram alguma atenção a esse problema notam dificuldades, notam ambiguidades, notam inclusive contradições evidentes, explícitas, que indicam que não consta sobrenaturalidade alguma. Coisas sobrenaturais ele não tem. Nós vamos ver coisas muito humanas, ou às vezes, talvez, quando nós formos olhar sobretudo as primeiras aparições, coisas que nos levam a crer que possa até ter havido uma intervenção diabólica. Mas Nossa Senhora realmente em Medjugorje? Será? Vamos ver. Vamos para o nosso primeiro ponto, então. Como eles representam Nossa Senhora depois destes 7 primeiros dias, quando são entrevistados mais lá para frente? Como eles dizem que Nossa Senhora fala com eles desde aquele momento até os dias de hoje? Nossa Senhora fala com palavras muito doces a eles, fala assim: meus anjos, meus queridos anjos. Ela os saúda da seguinte maneira: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, claro, em croata. Como os croatas fazem, porque esse é o costume deles, e devia ser o nosso também, começam se saudando. Os croatas são profundamente católicos, apesar dos problemas que nós vamos explorar aqui no catolicismo da região de Medjugorje. Apesar disso, são pessoas que têm uma cultura profundamente católica.
e começam uma conversa se saudando, assim como nós em alguns lugares, né? Aqui no Brasil é muito popular, dizemos Salve Maria, então eles usam Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim Nossa Senhora de Medjugorje, dizem os videntes, nos saúda desta forma. Desde o começo ela fala assim, e quando está se despedindo, ela diz, ide em paz. Mais do que isso, Nossa Senhora também, dizem eles nas entrevistas, isso está tudo registrado e documentado, eu garanto a vocês, e posso indicar as fontes para este efeito sem problema algum. Nossa Senhora também os chama pelo primeiro nome. Agora vamos fazer uma confrontação básica para ver se eles estão sendo coerentes consigo próprios? Ouça aquelas fitas cassetes, ou leia a transcrição fidedigna feita pelo padre Sivrit. E você verá que eles, quando estão respondendo lá nos primeiros dias, estão respondendo às questões propostas pelo pároco, quando ele diz assim, ou Nossa Senhora saúda vocês quando ela aparece, e eles dizem um rotundo, não, ela não nos saúda. Ela só responde às nossas perguntas. E nós vamos ver o modo como ela responde quando nós formos falar especificamente sobre os 7 primeiros dias das aparições. Nós vamos ir um dia após o outro. Mas concentre-se nisso. Nossa Senhora somente respondia, segundo eles, aquilo que eles perguntavam, não se apresentava a eles. Ela não se apresentava, não os saudava. E se você quer saber com relação aos nomes deles, se ela o chamava pelo primeiro nome, não é difícil de você perceber que não era assim. Não era assim. Além de só responder as perguntas que faziam, quando a alegada Nossa Senhora de Medjugorje, ela ficou sabendo, percebeu, deu por conta da falta de um dos dois meninos, o Ivan, tinha o Ivan e tinha o Yakov. Yakov estava, mas Ivan não estava num determinado dia desses primeiros 7. E aí ela pergunta assim, onde está o outro menino? E assim, o pároco se surpreende com isso, isso está registrado. Ele pergunta assim, mas que Nossa Senhora é essa que não sabe o nome do menino e ao mesmo tempo o chama dessa maneira e que não sabe onde ele está? Que estranho isso, que estranho. Uma Nossa Senhora assim, isso na própria fita cassete está registrado? Então como que pode uma Nossa Senhora assim ignorante que não sabe quem é e que na maneira de chamar não chama pelo nome próprio dele, mas chama outro menino para diferenciar daquele que estava ali? Estranho, não? Uma Nossa Senhora assim estranha, mas mais estranha ainda é a contradição. Como é que pode isso? Para eles, agora Nossa Senhora saúda, antes não saudava. Por quê? Porque você vê que eles vão melhorando com o passar do tempo, quando eles têm alguma dificuldade nos seus pronunciamentos, eles mudam de pronunciamento. Isso você vai ver frequentemente, eu vou dar vários exemplos disso. Então eles dizem uma coisa agora, depois eles dizem outra. E isso eles mesmos confessam. Em uma entrevista de Witska ao padre Bubalô, é uma das principais entrevistas que foi publicada e saiu em livros e tudo, isso não é nada escondido, ela vai declarar o seguinte, ninguém diz o que está em sua mente o tempo todo. Todo mundo dá como certo que às vezes podemos mentir. Note bem a credibilidade que nos inspira, a confiança que nos inspira esta frase. E não só podem mentir para se sair bem, mas às vezes nesse intuito de conseguir ser convincentes e levar os outros à sua causa, eles são capazes inclusive de caluniar pessoas. Não apenas uma mentira oficiosa, mas às vezes até uma mentira gravíssima, uma mentira danosa, que lesa a reputação das outras pessoas. O padre Sivrit vai mostrar 2 vezes em que Witska explicitamente mentiu, inclusive tentando, por assim dizer, ou melhor, diretamente tentando enganar o próprio, em pessoa, o próprio padre Sivrit, que a entrevistou pessoalmente. Isso narra nesse capítulo 5º. A primeira vez em que nós vemos Witska mentir, e mentir de uma maneira caluniosa, foi quando o padre Búbalo lhe pede se os videntes tinham posto Nossa Senhora à prova.
porque até aquele momento Nossa Senhora lhes aparecia em um determinado monte, que é hoje conhecido como o Monte das Aparições, para as pessoas que vão em peregrinação a Medjugorje. Mas os videntes decidiram de comum acordo que eles iriam para um outro lugar, não só para escapar das multidões que apareciam, mas também para poder ver se Nossa Senhora iria lhes aparecer em outro lugar, sim ou não. Então, como que colocando Nossa Senhora à prova. Não vamos aqui onde ele está aparecendo para nós, vamos para um outro lugar. E aí vamos ver se Nossa Senhora vai aparecer lá para a gente mesmo. Foi isso que eles quiseram fazer. E o que Witska responde nessa entrevista posterior a esses primeiros dias e a esse acontecimento? Ela vai dizer que não se lembrava, que talvez alguém tenha dito isso. Mais tarde, ela vai colorir essa história. Vai dizer que, na realidade, eles foram sequestrados por duas comunistas. E ela vai falar isso para o próprio padre Sivrit, porque ele lhe pergunta sobre essa questão, que havia uma história que estavam contando por aí, que é essa que eu estou narrando, uma história, como você pode ver, já aumentada, em que se falava que eles não tinham ido no lugar convencional porque haviam sido sequestrados por duas comunistas que seriam funcionárias públicas, e efetivamente eram, e assim trabalhavam para o governo da Iugoslávia, que era um país comunista. Então, as duas comunistas, elas tinham sequestrado os meninos, e acontece que quando estava dando a hora das aparições, o que aconteceu? O carro miraculosamente parou. E aí, assim, os videntes conseguiram escapar e tiveram a visão de Nossa Senhora. Então essa seria a história. O padre Sivert então questiona ela: isso é verdade mesmo? Isso aconteceu de uma maneira sobrenatural? Aí a Witska, ela fala, sim, com certeza, e faz gesticulações, como eu costumo fazer aqui no Controvérsia, assim, e de uma maneira entusiástica e convincente. Mas esta foi uma grande decepção para o padre Sivrit, porque ele foi consultar as fitas cassetes e ele escutou em croata, depois ele traduziu para o inglês e depois saiu também em francês. Ele escutou isto aqui. Witska diz: nós escolhemos o lugar, este lugar para onde eles teriam ido, e tudo mais, e não temos necessidade de que nos digam o que fazer. Ou seja, fica claro, eles fizeram tudo, os videntes, de caso pensado, e foram para onde eles queriam, e tudo mais. Não teve nenhuma forçação da parte, um enforçamento, ou enfim, sequestro, qualquer pressão da parte dessas mulheres. Na verdade, quando nós vamos ouvir também o próprio depoimento dessas duas senhoras, nós vemos que elas apenas lhes ajudaram a ir para onde eles quiseram e quando eles quiseram. Elas nunca tiveram, aliás, os videntes falam que nunca tiveram um dia, ou melhor, eles dão a entender pelo contexto do padre Sivrit, de toda a fala, nunca tiveram um dia tão bom como aquele passeio de carro, onde eles foram, ajudados por essas senhoras que os encontraram ao acaso, até o outro monte, o outro lugar em que Nossa Senhora apareceu para eles, novamente. Então, o que nós temos aqui? Uma invenção de Witska, ou pelo menos ela assumindo como verdade uma invenção, um mito. Não importa a origem. Ela favoreceu uma mentira. E não só uma mentira, uma calúnia a duas pessoas que se dispuseram a ajudá-las. E isso deixa muito claro e manifesta-se uma grande preocupação por essa situação para Sivrit. Uma segunda vez também Witska fala algo de estranho ao padre Búbalo quando ela é pressionada sobre as fitas cassetes. Porque há uma certa afirmação que os videntes fazem no dia 30 de junho. Eles dizem assim: só vai ter aparições de Nossa Senhora por mais 3 dias. A Gospa só vai aparecer até o dia 3 de julho, uma sexta-feira. E depois não vai aparecer mais. Quando o padre Búbalo apresenta essa questão para Witska, ela diz assim que ela é incapaz de lembrar disso. Mas que talvez alguém havia inventado isso para que eles pudessem ficar em paz, porque estavam sendo muito pressionados pelo pároco. E de fato nós percebemos que os videntes são assim. Se você os pressiona, eles inventam uma história. Se você pede alguma coisa, se isso lhes favorece de alguma maneira, eles inventam alguma coisa.
Eles não têm muita preocupação com a franqueza. E isso é muito estranho, porque como que você vai tecer um paralelo entre esses videntes aí, os videntes aprovados pela igreja, por exemplo, cuja simplicidade é uma das suas qualidades mais louváveis e distintivas? Por que inventar uma história dessas? E na verdade, você vai ver que isso não tem nada a ver. Ela está falando isso para poder desviar-se de um problema embaraçoso, que é o fato de que eles tinham declarado que não haveria mais realmente essas aparições de Nossa Senhora. E o que veio depois do dia 4 não tem razão de ser, porque não era para ver mais. Então eles negam o fato para poder justificar essas milhares, já são quase 40 mil mensagens de Nossa Senhora sendo reportadas por esses videntes. Mas isso deveria ter acabado no dia 3 de julho de 1981, segundo os próprios videntes. Nós aprendemos pelas cassetes que a tal pessoa que havia proposto isso primeiro, que seria no dia 3 de julho, mais 3 dias apenas, foi Miriana. E todos depois dela concordaram que somente haveria mais 3 dias de aparições. E não consta a tal coação da parte do pároco também. Claro, ele estava no seu papel de uma pessoa indagando, querendo saber as coisas, o que seria, o que não seria, evidentemente. Mas que ele os tivesse impelido a esse pronunciamento, isto não é verdade pelo próprio contexto das conversas gravadas na fita cassete. Além do mais, o padre Sivrit conta com o testemunho de padre Pavilovich, da paróquia vizinha, que estava ajudando a atender confissões no dia que, segundo os videntes, deveria ser o dia último, né, o último dia da aparição. E isso é interessante porque ele se surpreende, ele fala desse testemunho, que esse pároco se surpreendeu com o fato de, no dia 4, ter continuado essas mensagens. Ele disse, mas como? Ele disse, um paroquiano me disse que a gospel ainda tinha aparecido, mas como? Se era só até o dia 3. Como que ainda apareceu? Eles proclamaram isso, que não era mais para ver isso, até porque não tinha mensagem. A gospel não mandou mensagem esses 7 dias, não tinha mensagem nenhuma. Mandou sinal? Não mandou nenhum sinal nesses 7 primeiros dias. Então deu-se como um dado que não haveria mais manifestações. Isso é um grande problema em si. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Porém, já você nota que os videntes não estão habituados a ser coerentes consigo mesmos. E existem essas contradições. Eles podem até caluniar o seu pároco ou então as suas amigas, pessoas que lhes ajudam para poder defender a sua causa. Per fas et per nefas, ou seja, pelo direito e pelo torto, não importa. Mas a coisa é muito pior. E aí nós vamos para os falsos poderes dos videntes. Eles dizem desde o princípio que fazem grandes prodígios. Eles afirmam, por exemplo, que subiam ao Monte das Aparições com uma grande velocidade e não importa que passassem por espinhos ou então por pedras afiadas pelo caminho, não importa. Eles conseguiam passar por todas essas coisas sem se ferir, machucar, ficavam intactos. Prodigioso, não? E depois que eles foram para a sala das aparições na igreja de Medjugorje, a pedido do pároco, então eles conseguiram transferir Nossa Senhora, isso é muito curioso, você não vê isso em outros lugares, eles conseguiram fazer com que Nossa Senhora descesse do Monte das Aparições e fosse lá para a sala das aparições, assim, como ficou chamada, porque assim ficaria mais fácil, o governo comunista não iria fazer confrontações e o pároco iria se agradar com essa atitude. Então, Nossa Senhora, assim, condescendeu e desceu do monte e passou a se manifestar ali. E a partir de então, muda-se um pouco o modo como surge esse fenômeno. Quer dizer, antes eles falavam em voz alta, né, com a gospel, com a visão, né, de Nossa Senhora, e depois eles passaram a ter êxtase nesta sala das aparições. E isso é atestado por Witska. Ela diz assim: vemos a Virgem
mas não vemos mais nada, nem sentimos mais nada. Quando a Virgem aparece, já não vejo nem ouço nada além dela. Parece uma Santa Bernadette, não é? Claro que Santa Bernadette não ficava promovendo seus êxtases, ela simplesmente os tinha. Como nós vemos na 17ª aparição de Lourdes, em que acontece aquele famoso milagre da vela, a vela queima, que está por queimar os dedos de Santa Bernadette em êxtase, mas ela não sente nada. E depois vai lá o doutor Dozu e examina os dedos, depois do êxtase, examina para ver se queimou e não queimou nada. Ela não só não sentiu nada, tinha essa insensibilidade, mas não foi nem ferida pelo fogo. Prodigioso, realmente. E os videntes de Medjugorje, eles querem ser como que uma nova Lourdes com esses fenômenos semelhantes ao que acontecia com Santa Bernadette. Mas o que aconteceu com Santa Bernadette é o que acontece com eles? É isso que muitas pessoas procuraram atestar, verificar, mediante certos experimentos um tanto rudimentares, para poder detectar se realmente eles eram insensíveis. Então, por exemplo, uma vez, um dos padres lá da igreja de São Tiago ergueu Yakov para o alto, e segundo Yakov, ao menos, ele não sentiu nada. Ele não percebeu que ele foi levantado, ficou em êxtase. Mais tarde, alguém, um membro da comissão investigativa pelo bispo, ele como que deu uma agulhada em Witska. E aparentemente não havia reação, então tinha toda a aparência de que era um verdadeiro êxtase. E assim foi até o dia 14 de janeiro de 1985, quando aconteceu algo extraordinário, e não foi, eu adianto, não foi a gospa aparecendo a eles, que já é uma coisa ordinária, diariamente acontece isso mesmo, mas aconteceu algo estranho. E, na verdade, isto tudo foi filmado por um senhor chamado Louis Bélanger. Ele estava presente e, até por um certo acidente, ele deixou a câmera gravando até mais do que ele pretendia. E assim hoje nós temos toda essa situação exposta para quem quiser ver. Louis Bélanger, deixe-me observar, é um cientista, investigador de Medjugorje. Ele escreveu o segundo volume desse livro que eu mencionei, La Face Cachée de Medjugorje. E assim ele completa com a parte científica. Padre Sivrit fala da parte teológica e ele da parte científica, onde fez testes em que se procura reproduzir, por exemplo, os achados que foram levantados a respeito dos videntes, e ele tenta fazer o mesmo teste em outras pessoas, enfim, mas isso é um outro tema. Agora o que nos interessa aqui é que ele, tentando filmar os videntes quando estavam em êxtase, ele conseguiu capturar algo muito interessante. Um peregrino chamado Jean-Louis Martin, embora inicialmente muito entusiasmado com Medjugorje, gradualmente veio a ficar em dúvida e decidiu por um dos visionários à prova. Enquanto Witska estava em um aparente êxtase, Martin fez de conta que iria atingir Witska nos olhos com os seus dedos. Assim, ele faz de conta que vai como que furar os olhos dela. Ele faz esse movimento. Ele estava assistindo, então ele sai, vai ao encontro dela e faz esse movimento. Com os dedos assim. E o que acontece? Witska se esquiva. Ela vai para trás, porque ela percebe, então, cadê a insensibilidade? Ela percebe, ela não está vendo somente negócio, ela está vendo um dedo vindo ao encontro dos olhos dela, e ela quer, naturalmente, como nós temos nos nossos reflexos, assim, se desviar. E isso foi filmado. Não só isso. Não só isso, foi filmado também todo o incidente posterior. Acabado o alegado êxtase, Witska e um dos padres vão para fora desse quarto, essa sala das aparições, e enquanto isso ficam discutindo ali, um dos padres, com o próprio Martin, dizendo por que você fez isso, que interveio ali e tal, e acontece um conflito entre eles, e ele mostra os dedos assim, e diz, isso não é um êxtase, coisa nenhuma e tal,
isso é uma falsidade. E, claro, Witska se sente na obrigação de prestar algum esclarecimento. Pouco depois, retorna à sala das aparições e o que ela vai dizer é algo bastante inacreditável. Como é que ela explica o que aconteceu? Ela fala assim, que tinha movido a sua cabeça para trás, movido a cabeça, para impedir que o menino Jesus caísse, pois ela teve a impressão que a Virgem Maria o estava deixando escorregar do colo. É isso que você ouviu. Eu pergunto, isso faz sentido? Fisicamente ou teologicamente? Vamos supor que você vê um bebê, não precisa ser o menino Jesus, você vê um bebê caindo, você está ali no alto, vendo Nossa Senhora, está à sua frente, está olhando ali, e o menino Jesus vai cair. E aí o que você faz? Você faz um movimento para trás, assim. Isso faz algum sentido para você? Você não deveria ir para a frente para pegar o menino Jesus? Ou o bebê, enfim? Deveria. Então, não faz sentido essa explicação. Você vê que é uma explicação feita às pressas porque se percebeu que alguma coisa saiu errado. E, aliás, curioso, esse movimento foi justamente quando Martã estava indo em direção de Witska, para furar os olhos dela, aparentemente. E, muito coerentemente, ela vai para trás, como qualquer pessoa faria, quando está vendo dedos indo na sua direção dos seus olhos, uma parte que tem que ser protegida do nosso corpo, não? E, claro, há também um problema teológico. Nossa Senhora deixando o menino Jesus cair? O menino Jesus escorregando do colo de Nossa Senhora? Isso não parece um tanto estranho? Com certeza, muito estranho. E aí nós vemos a grande diferença de um êxtase de Santa Bernadette, por exemplo, onde realmente existe uma insensibilidade e há somente olhos para a Santíssima Virgem, e essas visões de Medjugorje, em que na verdade a pessoa está vendo os dedos, ela está vendo o que está acontecendo, eles piscam regularmente. Tem toda uma técnica que nós vemos que eles conseguem empregar ali para poder dar a impressão que é um êxtase, mas realmente é um êxtase. Pelo que se pode ver, do que foi filmado, não é um verdadeiro êxtase. E o que eles estão fazendo então? Ali. Todos esses dias, fazendo de conta que estão tendo aparições, estão enganando as pessoas de boa fé, como era o caso do Sr. Martin. E milhares de pessoas estão indo para Medjugorje para ser feitos de palhaço, com o aval agora de Francisco, que então lhes permite então fazer essas peregrinações para esse lugar, para ser feitos de bobos. É isso que acontece. Por conta desse acontecimento, aliás, a Sala das Aparições foi fechada ao público no dia 27 de janeiro de 1985. Estranho, não? Muito suspeito, mas, apesar das suspeitas, é muito raro e difícil submeter os videntes a um estudo simultâneo dos seus êxtases. Sempre alguém está ocupado, ou com gripe, ou então dizem que a Gospa, que é como eles chamam Nossa Senhora em croata, resolveu fazer uma pausa nas aparições. Curiosamente, justamente quando vem aquele cientista de fora com todos aqueles equipamentos pesados, com toda aquela equipe, acontece que naquela data Nossa Senhora resolveu fazer uma pausa nas aparições. Agora a gente não pode. Mas tem coisa pior. Às vezes Nossa Senhora olha para os equipamentos, a Gospa, e diz assim, não é necessário. Isso é uma das respostas que os videntes costumam aplicar para não se submeter a testes, a provas científicas. A Gospa, diz eles, afirma que não é necessário essas coisas, não é necessário que os videntes provem que realmente estão tendo êxtase. Curioso isso. Você já imaginou Santa Bernadette falando isso? Ou Irmã Lúcia de Fátima, ou outras tantas? Que se submeteram a testes rigorosos para provar a sua autenticidade? Pense também o caso de Padre Pio, por exemplo, que foi submetido a várias provas também nesse respeito. Há vários testes, exames médicos, etc. Então, por que eles temem? Por que eles têm essa atitude evasiva? O resultado, meus caros, é que até hoje não se fez nenhum estudo científico satisfatório sobre Medjugorje.
O que há é incompleto, superficial e pesadamente enviesado, feito de antemão por apoiadores de Medjugorje. Os dois primeiros testes que se divulgam mais aí na internet, tá? de um senhor chamado Joyer, um francês, que fez esse teste sob a encomenda do padre René Laurentin, que é um dos grandes apoiadores de Medjugorje, e também um homem, assim como o padre René Laurentin, envolvido com a renovação carismática e envolvido com Medjugorje, que são duas coisas que estão casadas, nós vamos mostrar isso ainda mais depois. Então, uma pessoa já comprometida fez um dos testes famosos, um teste bastante insuficiente, praticamente só um dia ele conseguiu pegar os 6 videntes, e os critérios que ele utilizou são ridículos, do ponto de vista científico, bastante ridículos. E depois teve um outro grupo, aí comandados por um italiano, que tinha também a intenção de fazer o quê? Fazer as pesquisas para fins apologéticos. E o nome da comissão já era Rainha da Paz, que era o título que eles dão justamente para Medjugorje. Ou seja, não tinha um propósito realmente de questionar, de investigar, mas já dão por certo o fenômeno de Medjugorje e vão buscar razões nos seus achados, por mais estapafúrdias que sejam, para justificar Medjugorje, mas não há nada realmente completo, porque os videntes eles não podem. Eles sempre têm algum problema. E isto é uma situação que é reconhecida pelo próprio padre Laurentin, que vai comentar o seguinte: admiramos a paciência, a compreensão espiritual e a grandeza de alma com que vários médicos aceitaram o não dos videntes. O que não podemos admirar, agora nós tomamos a palavra e completamos o que disse o padre Laurentin, o que não podemos admirar é o não dos videntes. Como é que a gente pode admirar esse tipo de vidente? Como é que nós podemos confiar neles? Como é que você pode confiar nesse tipo de gente que faz esse tipo de coisa, que se esconde, que tem medo, que mostra pelas suas atitudes que está correndo de algum teste como aquele feito pelo Martin, que acaba desmascarando ou prejudicando de alguma maneira a sua causa? Porque parece que Medjugorje é mais importante do que a verdade. E isso é ainda mais certo quando nós vemos a atitude de não cooperação dos videntes de Medjugorje com o próprio bispo deles, o bispo de Mostar. Eles não só não colaboram com os cientistas e ajudam para que seja descoberta a verdade sobre Medjugorje, mas também se escondem, não respondem ao bispo. E vivem numa situação, como nós vamos ver, de habitual desobediência. Dizem ver Nossa Senhora todos os dias, mas a marca registrada de Medjugorje é justamente a desobediência. E nós podemos comprová-lo por um fato, e com isto eu irei terminar esse nosso primeiro vídeo sobre Medjugorje. Certamente virão muitos mais em que vamos trazer mais detalhes a respeito desta aparição alegada de Nossa Senhora. Em maio de 1982, o Monsenhor Zanich, bispo de Mostar, enviou 2 membros da comissão investigativa para questionar os videntes sobre o sinal miraculoso prometido. Então, desde 1981, os videntes prometem o grande sinal e ele não veio até hoje. E quando o bispo estabeleceu uma comissão, ele quis saber detalhes sobre esse grande sinal. E quando ele viria, para que pudesse ser confirmada a sobrenaturalidade, o caráter divino dessas manifestações. Qual seria o interesse de ficar levando até o infinito o prazo dessa manifestação? Então, pelo menos, o bispo Zanich queria entender. Então, contem-me mais detalhes sobre esse assunto, desse grande sinal. Todos se recusaram a declarar qualquer coisa a respeito, exceto Ivan, que à época estava no seminário franciscano de Visoko. E assim, ele acabou redigindo um texto e mais uma cópia. Um ficou na Diocese de Mostar, no escritório episcopal, e o outro ficou no próprio seminário arquivado, no qual ele contava detalhes sobre o segredo.
Quando em 3 de agosto do mesmo ano, os videntes foram pedidos para redigir o sinal em lugares separados para ver se realmente era algo sobrenatural e tinha intervenção de Deus aí. Ivan, inclusive, estava lá. E eles, de comum acordo, recusaram. Porque a gospa não lhes permitia revelar nada ainda. É o que eles disseram para o bispo. Vendo a gravidade do caso, o bispo Zanich ampliou a comissão em 1984 e em 1985, 3 membros dela entrevistaram a Ivan sobre o grande sinal. Um deles perguntou se ele tinha escrito algo sobre o sinal naquele papel, do que ele disse que não. Pasme. Não tem nada naquele papel. O que você escreveu lá então? Vai replicar o entrevistando. Ele vai responder o seguinte: eu pus uma folha em branco no envelope. Então eu acelei. E então a gospa apareceu para mim e sorriu. Essa é a resposta de Ivan. Você já pensou nisso? Você faz uma espécie de gracinha, no mínimo, com o bispo, com os seus superiores, quando você está no seminário. Faz essa gracinha, deixa o papel em branco. E Nossa Senhora aparece para você, só para dar um sorriso, olha só, né? É difícil de imaginar isso, né? Então, Nossa Senhora aparece só para dizer assim, confirmar a pessoa na sua gracinha, que na verdade é uma trapaça. Então, isso cheira, é algo próximo do que nós podemos ver nas aparições autênticas? Com certeza não. Nossa Senhora vai parecer uma coisa fútil desta, e aliás, uma brincadeira de muito mau gosto, porque os bispos e a comissão estava apenas querendo apurar a verdade sobre os fatos. Então, por que isso? No entanto, a coisa é muito pior, porque, na verdade, o que foi descoberto é que o dito papel, examinado na presença de todos os membros da comissão, não estava em branco. Ou seja, Ivan mentiu. Ele tinha escrito alguma coisa. Tratava-se de uma declaração datada de 9 de maio de 1982, que incluía informação sobre o sinal, aparentemente ditada pela gospa. O sinal seria um grande santuário em Medjugorje, em memória das minhas aparições, e esse santuário será dedicado à minha pessoa, que apareceria no 6º mês. É isso que está escrito, dentre outras coisas, nessa carta. Um grande sinal, talvez, digo eu, um grande sinal, talvez, da falsidade de Medjugorje. Ou então, da falta de credibilidade dos videntes. Ivan, inclusive. Como é que você vai acreditar nesse tipo de vidente que faz a gospa participar não só de uma gracinha, mas de uma mentira, de uma fraude? E que coloca nela palavras que depois eles dizem que ela não disse, ou então que eles se arrependem de ter manifestado aquilo, que é uma coisa para ser manifesta depois, etc. São tantas contradições e tantas versões dessas histórias dos videntes. Como é que isso pode ser visto como algo sobrenatural? Uma coisa tão cheia de astúcia humana e outra coisa muito característica do ser humano, de erros. Erros de todas as naturezas. Erros lógicos, erros de ordem física, dizem que estão num estado, mas não estão. Erros de ordem teológica, gravíssimos, onde eles mostram uma Nossa Senhora não característica, diferente, estranha. Como é que nós podemos levar isso a sério? Há mais incidentes, assim como esse de Ivan, envolvendo Yakov, Maria, Miriana e a própria Ivanka, dos quais nós não falamos ainda, senão em conjunto com os demais aqui. Nós vamos falar de alguns episódios envolvendo essas pessoas que alegam ser videntes de Medjugorje no nosso próximo vídeo. Ademais, existe também uma relação ambígua dos videntes, como diz a própria Comissão Ruini, isto é uma afirmação que está nesse documento, que resulta de 4 anos de investigação sobre Medjugorje, feito por essa comissão estabelecida por Bento XVI, e depois o resultado foi entregue para Francisco,
E ali se diz, há uma relação ambígua entre os videntes e o dinheiro. Então vamos falar no próximo vídeo sobre isso. Sobre mais alguns incidentes e também sobre essa relação que há, uma relação estranha, entre os videntes e o interesse, o dinheiro. Se possível também nós vamos apresentar um pouco do contexto histórico, se houver tempo para isso. Como você vê, é um assunto bastante complexo, rico em informações. O que eu fiz aqui é, na verdade, uma grande síntese, porque há realmente muito material acumulado sobre isso. Porém, com a sua ajuda, o seu apoio, eu consigo fazer esses estudos e disponibilizar para utilidade geral aqui no Controvérsia Católica. E é por isso que eu sou muito agradecido por todas as pessoas que nos ajudam, que nos assistem também, divulgam o nosso conteúdo, porque essa é a nossa finalidade, ser ouvidos, que a verdade seja proclamada sobre esses assuntos, onde há muito interesse, onde há realmente mais a ação do homem, né, tendo como objetivo coisas humanas, do que realmente a glorificação de Deus. E, no entanto, nós aqui na Terra devemos trabalhar para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. E qualquer coisa que coloque isso em risco, nós devemos então denunciar e devemos promover o contrário. E é isso que nós faremos aqui com esse estudo sobre o Medjugorje. Não queremos mais milhares de peregrinos compactuando e participando de um engano que não lhes vai beneficiar, nem no curto, nem no longo prazo. Mas queremos as pessoas nas verdadeiras devoções, as devoções tradicionais e aprovadas pela Igreja. Este é o lugar que o católico deve frequentar. É isso que ele deve procurar. Então vamos continuar com esse trabalho. Eu agradeço particularmente aos membros do Controvérsia Católica que nos ajudam também com o seu apoio a manter essas atividades aqui. Se você quiser, considere tornar-se um membro do canal também para ter acesso exclusivo a lições de filosofia escolástica e de introdução bíblica. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Falaremos mais sobre esse assunto de Medjugorje aqui no Controvérsia Católica, se você ainda não é inscrito. Por gentileza, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos conteúdos. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.